Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, quinta-feira, dia 4 de janeiro, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São João, capítulo 1, versículos 35 ao 42. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João estava de novo com 2 de seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles, e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou: Que estáis procurando? Eles disseram: Rabi, onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava, e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi logo encontrar seu irmão Simão e lhe disse: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, aqui é Paulo Barbosa da missão Palavra e Oração. E aquele pedido especial: se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Ative o sininho de notificações para você ficar por dentro de todas as postagens. Deixe o seu like, deixe o seu comentário na pregação de hoje e compartilhe essa mensagem para que mais e mais pessoas sejam alcançadas com a palavra de Deus. É uma alegria e uma honra todos os dias trazer a vocês a pregação do Evangelho. E o Evangelho de hoje, ele vai nos mostrar a humildade de João Batista. Quando João Batista vê Jesus e ele aponta para os seus 2 discípulos, André e João, e diz para eles: Eis o Cordeiro de Deus. Quando João Batista mostra Jesus como o Cordeiro de Deus, ele está mostrando para os discípulos e levando os discípulos lá no Antigo Testamento, quando o povo de Israel ainda estava como escravo no Egito, e o Senhor então manda que Moisés ele pudesse alertar e falar com o povo sobre o que iria acontecer quando o anjo iria passar no Egito e iria exterminar todos os primogênitos. Mas nas casas do povo de Israel, as casas que estivessem marcadas com o sinal do sangue do Cordeiro, ali a morte não chegaria. Ali haveria a libertação definitiva. E isso aconteceu conforme a vontade do Senhor. Então, quando João Batista mostra para os discípulos o Cordeiro de Deus, João Batista está dizendo: Eis aquele que vos salva. Eis aquele que vos liberta de toda a escravidão. Eis aquele que tem para vocês a terra definitiva, o lugar prometido, a eternidade, o céu, onde vocês viverão para sempre. João Batista, então, ele dá esse exemplo porque ele tinha consciência. Ele era aquele que veio para abrir o caminho do Senhor. E João, então, ele não se apegava aos seus discípulos. Ele sabia do seu tempo e da sua missão. Por isso ele teve alegria em mostrar para os seus 2 discípulos Jesus Cristo. E esses 2 discípulos, André e João, foram 2 discípulos muito especiais,
Também porque antes deles conhecerem Jesus, eles tiveram uma grande experiência com João Batista. Com certeza viveram momentos maravilhosos e grandes ensinamentos também. André se tornou um grande discípulo e João se tornou o discípulo como nós meditamos, que ele se chamava o discípulo que Jesus amava. E João Batista então, ele mostra que era Jesus que eles procuravam, que somente Jesus poderia dar para eles a vida eterna. E aqueles dois discípulos então, eles estão naquele momento dando um novo passo, deixando de ser discípulos de João Batista para começarem um caminho de discipulado com Jesus. Eles então queriam saber onde Jesus morava. E é muito interessante porque naquele momento eles queriam saber onde Jesus morava para ficar com Jesus. Eles demonstraram não ter interesses pessoais. E eles então, livremente, vão com Jesus até onde Jesus morava. Jesus os acolhe. Eles passam então aquela noite com Jesus. Eu creio, meus irmãos, que foi uma das noites mais especiais que aqueles discípulos tiveram. Eles vão ao encontro de Jesus e permanecem com Ele, ficam aquele dia com Ele. E eu creio que essa experiência, o que eles ouviram de Jesus, esse encontro pessoal com Jesus, selou para sempre e mudou definitivamente a história daqueles dois discípulos. Mas é interessante que Jesus faz uma pergunta para eles: o que vocês estão procurando? E eles respondem: Mestre, onde moras? E Jesus então responde para eles: vinde ver. Aquela pergunta de Jesus, o que vocês estão procurando? É porque, com certeza, muitos iam atrás de Jesus por outras intenções. Mas aqueles dois mostraram que eles estavam indo ao encontro de Jesus porque eles queriam viver uma vida nova, porque eles queriam aprofundar na fé, eles queriam seguir Jesus, eles queriam servir Jesus. Meus irmãos, e nós precisamos carregar isso no nosso coração. E precisamos sempre meditar sobre isso. O que nós procuramos quando nós vamos ao encontro de Jesus? O que nós queremos quando nós vamos ao encontro de Jesus? Naquela época, muitos procuravam Jesus pelo pão que ele multiplicava, pelos milagres que ele realizava. Mas muitos não queriam estar aos pés de Jesus para ouvi-lo, para alimentar da sua palavra. E aqueles dois então, eles demonstram isso. E nós, quando vamos ao encontro de Jesus, Ele sonda o nosso coração. E o Senhor sabe quais são as reais intenções de cada um de nós. E o coração do Senhor se alegra quando Ele vê que nós estamos o procurando, não por aquilo que Ele pode fazer por nós, mas que nós estamos procurando por aquilo que Ele é. Porque nós vimos nele o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Porque nós entendemos que não há salvação fora do Senhor. Porque nós entendemos, como Pedro um dia respondeu: Senhor, para onde nós iremos se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Procurar ao Senhor de coração sincero toca o coração do Senhor. E quando nós o procuramos com o coração contrito, com o desejo verdadeiro de ser dele, coisas maravilhosas acontecem na nossa vida. Assim como aconteceu na vida de André, e assim como aconteceu também na vida de São João. Olha para vocês verem a maravilha
Eles foram então, permaneceram com Jesus. E André então, ele era irmão de Simão Pedro. Então André, ele vai ao encontro de seu irmão e disse: encontramos o Messias. E André então conduz Simão a Jesus. André ficou tão maravilhado que ele leva o seu irmão a Jesus. O primeiro apostolado de André é com seu irmão. E aquele que receberia as chaves da igreja, ele é convidado por seu irmão para ver Jesus, para conhecer Jesus. E naquele primeiro encontro com Simão Pedro, o Senhor já os chama de Cefas, que quer dizer pedra. E lá na frente, o Senhor falaria com ele: Pedro, tu és pedra. Sob essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu imagino como o coração de João Batista se alegrou de saber que ele tinha preparado tão bem aqueles 2 discípulos para irem ao encontro de Jesus. André, que tinha um dom especial. Nós já meditamos algum tempo atrás sobre isso, mas eu queria trazer novamente para muitos que não ouviram. André, ele era esse discípulo especial justamente porque ele trazia em si esse dom de apresentar as pessoas a Jesus, de apresentar as situações a Jesus, assim como aconteceu com Pedro, e assim como aconteceu também quando André apresenta para Jesus aqueles pães e aqueles peixes, aquele menino. André, ele não podia resolver o problema, mas André, ele sabia que se ele apresentasse a Jesus, Jesus podia resolver. Então André foi esse discípulo marcado no seu coração, na humildade, na simplicidade, sabendo que o Senhor tem propósito. E o Senhor usou André para levar seu irmão. E André carregava no seu coração a alegria, a satisfação de saber que a partir daquele encontro, a vida também de Pedro não seria mais a mesma. E São João, que nós meditamos um dia atrás, São João trazendo em si esse amor, São João que foi restaurado, que teve o seu coração totalmente novo. Jesus, ele foi quebrando o coração de João e foi transformando aquele coração duro num coração de carne, num coração que estava pronto para receber o amor do Senhor. E João então, ele estava sempre próximo de Jesus, ele gastava tempo com Jesus. Esses foram aqueles 2 discípulos. E na nossa vida também, irmãos, quão é importante nós irmos ao encontro do Senhor com um coração aberto e sincero. Porque não existe ninguém que tem um encontro pessoal com Jesus e que permanece a mesma pessoa. Isto é impossível, porque o encontro com Jesus, ele provoca mudança de vida. Ele provoca conversão. Ele provoca um desejo sincero de recomeçar, de reconstruir a história, de restaurar a vida. E tudo passa a girar em torno de Jesus. E o Senhor, ele preenche a nossa vida de uma forma tão grande que nós não conseguimos guardar só para nós. Não é verdade? Eu tenho certeza que muitos de vocês já viveram essa experiência de ter esse encontro pessoal com Jesus e de desejar que a sua família, que os amigos possam também experimentar o que você está experimentando, sentir o que você está sentindo e viver o que você está vivendo. E eu creio que o Senhor já usou muitos de vocês para isso, para evangelizar, para dizer: eu encontrei o Senhor.
Deixa eu apresentar ele para você. E assim vidas vão sendo transformadas. É assim que o reino de Deus cresce. É assim que o evangelho vai sendo propagado. Esse evangelho que começou com 12 discípulos. Quando Jesus fala com eles, ide pelo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E esse evangelho continua sendo pregado. Esse evangelho continua sendo anunciado. E mesmo que todo mundo, mesmo que o inferno se volta contra o Senhor, cada dia mais, pessoas vão aderindo à fé. Cada dia mais, pessoas vão voltando para a igreja. Pessoas vão entendendo que não existe vida fora do Senhor. Pessoas vão se voltando para Ele. Famílias vão sendo restauradas. Jovens vão sendo libertos das drogas, dos vícios. O amor de Deus, Ele vai tomando conta dos corações. E as pessoas vão entendendo essa verdade, a única verdade que salva, o próprio Senhor Jesus. Meus irmãos, é tempo de nós irmos ao encontro do Cordeiro de Deus, porque só Ele tira o nosso pecado, só Ele nos lava. E quando nós somos marcados com o sinal do sangue do Cordeiro, o inimigo passa longe. Por isso nós precisamos clamar sobre nós e pedir ao Senhor que Ele possa nos revestir com o seu sangue, que Ele possa nos cobrir, que Ele possa marcar nossa vida, nossa casa. E o inimigo não terá poder sobre nós, porque nós somos do Senhor, nós pertencemos a Ele, a nossa vida é dele. Que através dessa mensagem hoje, o nosso coração se abra para esse encontro. O nosso coração se abra para irmos ao encontro de Jesus. Não por aquilo que Ele pode fazer por nós, mas por aquilo que Ele é. O Cordeiro de Deus. Aquele que tira o pecado do mundo. Aquele que abriu as portas do céu para nós entrarmos. Aquele que pagou um alto preço com o seu sangue para nos perdoar, para nos redimir e para nos dar vida nova. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Senhor Jesus, graças nós te damos. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso, digno do nosso louvor, da nossa adoração. E o Senhor é digno de que nós estejamos na sua presença. E assim, Senhor, como André e João foram ao seu encontro para ouvir o Senhor, para conhecer o Senhor, e a partir daquele dia eles te seguiram e viveram a maior experiência da vida deles, a vida nova. Foram restaurados, foram homens, foram fiéis, apóstolos, servos do Senhor, que deram a vida pela sua palavra. Senhor, que hoje muitos que estão ouvindo essa pregação possam também ir ao seu encontro, mas ir com o coração aberto, independente daquilo que o Senhor pode fazer, independente de alguma cura, de alguma resposta, de alguma libertação, mas que cada um possa ir ao seu encontro, porque nós olhamos para o Senhor e entendemos que fora do Senhor não há salvação, que o Senhor é o Cordeiro de Deus, e que hoje, mais uma vez, Senhor, possamos receber essa graça, possamos ser marcados mais uma vez com o sinal do seu sangue precioso, possamos ser restaurados, a nossa vida, a nossa família, a nossa casa, que tudo seja para o Senhor e que nós possamos ser todos seus. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo até amanhã, se o Senhor nos permitir.